Eu não sei se você é aquele tipo de pessoa que, quando assiste um vídeo na internet, gosta de assistir aqueles vídeos que não tem nenhum tipo de edificação, como vídeos que você encontra no TikTok, de 30 segundos, um minuto, e fica rolando a tela no celular, né, infinitivamente, né, infinitamente. Mas se você é aquele tipo de pessoas que gostam de estudar as escrituras e conhecer os enigmas e tudo aquilo que foi ocultado da gente, então você tem que ter um pouco de paciência. Porque esse trabalho que eu trago aqui no canal Originais Gregos da Bíblia, eu, Rivanildo Menezes, e também no canal Falando Sério, é um trabalho muito sério. Porque aqui nós estamos tratando de coisas importantes relacionadas à nossa vida espiritual e à nossa vida material. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos aqui no 16º vídeo já. Se você está chegando aqui de paraquedas pela primeira vez e já quer sair criticando o vídeo, descendo, né, a lenha no vídeo, não faça isso não. Assista o vídeo desde o primeiro, porque nós temos aqui uma série de vídeos, né? E já estamos no 16º vídeo, então seria bom que você pegasse o primeiro vídeo, lá atrás. E aí você vai estudando ele aos poucos, não precisa ser de uma vez, né? E vai assistir um hoje, assiste um amanhã, tal, porque os vídeos são um pouco demorados. Porque não adianta a gente passar aqui rapidamente e você não aprender nada. Tá? Então aqui é um trabalho sério. Pois nós falamos aqui, para você no vídeo anterior, sobre a questão do Jeová, o falso Deus, né? Que é uma entidade maligna que entregou, tá? Fez algumas modificações e entregou algumas das leis perversas para Moisés. Tá? Existem as leis do Criador, que a gente está tratando aqui no estudo, existe a lei de causa e efeito, e existem as leis de Jeová. Só que esse Jeová, esse falso Deus, entidade caída, luciferiana, o Nefelim, ele adultera as coisas do Criador. Esse sempre foi o objetivo dessa entidade luciferiana, é adulterar as coisas do Criador. Então, partindo do ponto, pegando aqui um gancho do vídeo anterior, nós colocamos essa tela aí para você ver. Por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 7, fazendo uma recapitulagem do vídeo anterior, para a gente já passar para falar dos falsos 10 mandamentos. Você sabia que o Criador mandou 10 mandamentos para a gente obedecer? E o Jeová, o falso Deus, fez outros 10 mandamentos. E eu falar uma coisa para você. Praticamente, eu digo que 90% dos evangélicos cristãos não sabem disso. Nem os adventistas, porque os adventistas foram enganados, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Batista, todas as denominações foram enganadas por essa entidade de Jeová luciferiana. Até mesmo os ateus são enganados por ela. Por que são enganados por ela? Porque simplesmente eles não param para raciocinar. Tá? Eu entendo perfeitamente que com os escândalos que você vê diariamente dos pastores, a ganância pelo dinheiro, né? Porque os caras querem ficar ricos a todo custo, né? Quer ter tudo nessa vida, dando golpe nas pessoas. Isso não é certo. Então aqui o nosso trabalho é mostrar para você a luz das escrituras, dentro da palavra de Deus, com prova e com evidência. Tá? E mostrar para você ter o discernimento. Ah, mas então Deus não traz o julgamento para as pessoas? Traz. Mas eu falei no vídeo de número 15, assista o vídeo número 15, que você vai ver por que o Criador destruiu Sodoma e Gomorra, por que houve o dilúvio, e você vai compreender. Um vídeo só que você estiver assistindo, você não vai entender nada. Então, como eu disse, antes de você sair criticando, apontando ou refutando, assista o conteúdo completo. Eu não sei até quando vai esses vídeos. A gente está fazendo aí milhares e milhares de vídeos e jogando nas redes sociais para tentar ajudar as pessoas. Se você puder divulgar também, eu agradeço. Tá? Então, aqui só recapitulando aqui a aula anterior, toda a escritura, né, o texto que a gente está usando aqui da escritura é da Bíblia BKJ original. Por quê? Original, porque tem uma Bíblia, algumas Bíblias BKJ que passa pelo mesmo crivo da Igreja Católica. Eu chamo de falsificada.
porque para mim tudo da Igreja Católica é falsificado. Então, os textos que eu utilizo aqui, ela diferencia Jeová e diferencia Deus. Nas traduções, nas Bíblias Scofield, Tómpero, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachá, da mulher, adolescente, de gênero, todas essas, eles trocaram o nome. Ao invés de diferenciar a entidade de Jeová e colocar Jeová praticando as coisas ruins, né? E o Criador praticando as coisas boas, eles tiraram a palavra Jeová, ou seja, a entidade maligna, e colocou Deus. Então, todos os males que acontecem na humanidade, a culpa ficou em Deus, ficou no Criador, sendo que a culpa não é dele. Por exemplo, aqui, ó, um texto que é muito utilizado pelo pessoal cético. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor Deus, na sua Bíblia está Senhor Deus. Nessa BKJ original, que se você quiser adquirir, nós temos ela aqui, no final do vídeo eu vou colocar propaganda para você adquirir, tá? Crio o mal. Eu, Senhor Jeová, faço todas essas coisas. Isaías capítulo 46, versículo 7. Então, veja bem, quando você pega Isaías 46, versículo 7, e faz uma comparação com o texto de Tiago, do capítulo 1, versículos 2 ao 16, você vai perceber uma diferença gritante e vai encontrar uma contradição. E aí você encontra a tão famosa, né, entre aspas, contradição bíblica. E por que aparece essa contradição bíblica? É porque os tradutores da Bíblia, o exegeta, né, os caras que se acham o topo das galáxias, eles simplesmente não soube diferenciar, ou fizeram propositalmente, tá, a entidade luciferiana Jeová do verdadeiro Criador. Por exemplo aqui, vou te fazer uma pergunta, você que é cristão, ou você que é ateu aí, olha só, você serviria um Deus descrito como Isaías falou no capítulo 46? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal? Eu, Senhor Jeová, faço todas essas coisas? Como é que você vai servir uma entidade que pratica o mal? Enquanto ela diz, eu formo a luz e crio, eu formo a luz, beleza. Eu crio as trevas e faço a paz e crio também o mal. Então você pode observar que esse Deus, que está sendo representado aqui por Isaías, né, não é o Criador. Não é ele. E por que nós sabemos que não é ele? Como é que a gente consegue ter o discernimento? Porque você precisa partir do ponto, naquela coluna que eu fiz nos vídeos anteriores, né, do Criador, inclusive no vídeo 15 eu faço essa coluna, e você vai ver as características do Deus verdadeiro. Amor, imutável, onisciente, onipresente. Ele é 100% bom e não pode praticar o mal. Não existe sombra de variação de mal no Criador. Ele não pode praticar o mal, ele não pode criar o mal, porque ele é o próprio bem. Ele é a essência da bondade, e dentro da bondade não pode existir o mal. E essa confirmação que eu estou falando para você está em Tiago, porque o próprio apóstolo Tiago confirma aquilo que muitas pessoas já estavam desconfiadas. Por que o Deus do Antigo Testamento é tão mau e o Deus do Novo Testamento é bom? Por que há diferença entre o Deus do Antigo Testamento do Deus apresentado por Jesus, pelo Cristo do Novo Testamento? A diferença é exatamente isso que você precisa entender. Você não pode servir um Deus que pratica o mal. Ah, mas existem outros pontos de vista, que o mal que Deus cria é o castigo. Não, Deus não castiga ninguém da forma que você imagina. Porque para muitos evangélicos, por exemplo, eu vi aí um vídeo do pastor Silas Malafaia, que não tem nada de pastor, né? Onde ele diz, né, no púlpito, olha, não toque no ungido do Senhor, porque quem tocar no ungido do Senhor vai perecer, Deus vai pesar a mão. E muitos cristãos pentecostais, qualquer coisa que desabone eles, ou que qualquer coisa que eles se sintam acuados, né, ou pressionados, eles vão dizer para você, não toque no ungido do Senhor, não faça. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso com você.
se eu sou homem de Deus, Deus vai descer a espada em você, que eu não sei o quê. Então, esse Deus, apresentado pelo sistema religioso, pelo sistema protestante, por esses pastores, é um Deus, uma entidade, Jeová maligna, luciferiana, vingativa, ruim, cruel, que exige sacrifício e faz uma perversidade com as pessoas. Ela faz o bem, aparentemente, porque o bem que ela faz não é o bem, é o mal. Ela dá com uma mão, mas tira com a outra. É a mesma coisa que daquele Dr. Fritz, não sei se vocês lembram, o espírito do cara que recebia o espírito do Dr. Fritz, que era um médico alemão, que ele faleceu lá no conflito, do primeiro conflito mundial. E aí diz que ele incorporava, né? E tem muitas pessoas que iam, né? Iam ser curadas, né? O cara tirava tumor, fazia uma cirurgia ali sem intervenção da medicina convencional, né? Então, só que há relatos de pessoas que foram até essas cirurgias e supostamente tiraram esses tumores, que depois de algum tempo voltou pior. Ou seja, não é uma cura definitiva. Então você precisa entender que essa entidade maligna Jeová, ela também abençoa, como ela também amaldiçoa. Ela cura e ela coloca doenças. Mas entenda que quando essa entidade de Jeová dá uma prosperidade, é porque ela quer exigir alguma coisa de você. Por exemplo, lembra quando Cristo foi tentado pelo diabo? Ou seja, mas se Jesus é Deus, por que ele foi tentado se a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado? O problema é que Cristo, ele era homem. Tá? Então ele foi provado. Ele não foi tentado, ele foi provado. Cristo era homem. Cristo não é Deus. Cristo não é Deus. Cristo, ele é a primeira criação do Criador. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Então veja que essa entidade Jeová maligna, ela pratica o mal. E aí eu vejo o que diz o Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 16. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Tiago está contradizendo aquilo que Isaías falou. Isaías está dizendo que Deus, esse Jeová, né, que na sua Bíblia está Deus, mas na BKJ original não. Na BKJ falsa está escrito Deus, tá? Mas na original está escrito Jeová, entidade maligna. Isso aqui são textos extraídos dela. E aí você tem Jeová praticando o mal. Peraí, para praticar o mal, você precisa maquinar o mal. Por exemplo, se você vai furtar uma carteira de alguém, então primeiro você vê, analisa, pensa, cria aquele desejo maligno, você vai lá e furta, você rouba. Então você consumiu, você praticou o mal. Então você foi tentado pelo mal. Você vê aquela carteira cheia de dinheiro, foi ali e pá, pegou. Então você primeiro é tentado pelo mal. Por que você é tentado? Porque você é humano. Porque você tem características humanas. Você foi tentado, foi lá e roubou. Só que o Criador, ele não pode ser tentado pelo mal, porque ele está acima, inclusive da própria bondade, do próprio amor. O Criador está acima do próprio amor. Ele não pode, em espécie alguma, hipótese alguma, praticar o mal. Porque para praticar o mal, precisa ser uma entidade de um anjo. Os anjos também podem praticar o mal, porque eles têm um livre-arbítrio, ou um ser humano. Tá? Então, nós estamos falando aqui do ser humano de anjos. Então, esse Jeová, ele pratica o mal porque ele maquina o mal. Ele estuda como pratica o mal. Não foi ele que falou assim, olha, eu quero saber aqui como é que eu posso fazer para destruir a vida de Acabe. Peraí, como é que ele é Deus, sendo onisciente, onipresente, queria saber, queria opinião na assembleia que ele teve com os anjos, como é que ele deveria agir com Acabe, porque ele estava com bronca de Acabe. Isso não é uma atitude do Criador. Querer destruir a vida de uma pessoa, mesmo ela sendo má. Agora entenda que no capítulo 15 aqui, dos vídeos que nós estamos tendo, nós vamos mostrar para você como é que Deus julga as pessoas através da lei de causa e efeito. E eu passei para vocês uma diversidade de versículos provando que existe isso. As leis já foram estipuladas.
Ou seja, você é responsável pelos seus atos. Não é o Criador que causa esse tipo de coisas maléficas, mas o Jeová, que atuou no Antigo Testamento, também atua aqui. Então ninguém, quando você for tentado, diga de Deus eu estou sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então entenda agora, eu fiz essa recapitulagem agora, para você entender que essa entidade maligna Jeová, ela adulterou os 10 mandamentos. Quem já estudou a Bíblia e o Velho Testamento a fundo pode conferir que o mesmo está recheado de morte, desgraça, pragas, ira, guerras, vingança, ciúme, mentira, disputa pelo poder e etc. Jeová, o falso Deus, mentiu em diversas situações e muitas promessas que saiu da boca de Jeová nunca se cumpriram. Então vamos verificar, nesse breve estudo que eu estou trazendo para vocês, meus irmãos, se Jeová mentiu nos 10 mandamentos que ele posteriormente fez, adulterando os mandamentos do verdadeiro Deus, o mandamento original. Hoje no Brasil, a maioria da população se declara cristã e católica e ambos servem o mesmo Deus Yahvé, que é o Jeová, a entidade maligna adorada pelos judeus. Afinal de contas, quais foram os 10 mandamentos dados por Jeová a Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, 17, e os 10 mandamentos que foram dados pelo verdadeiro Criador. Então o que acontece? No primeiro mandamento aqui, no capítulo 20, versículo 3 ao 17, você vai ver os mandamentos do Criador. E depois, essa entidade de Jeová, que não é onisciente, que não é onipresente, que não é onipotente, ela adultera esses mandamentos. Então aqui eu coloquei 2 colunas. Eu sei que na tela aí pode estar pequeno, mas quando você adquirir a Bíblia original, a BKJ original, eu posso mandar para você essa apostila para você ter uma base, para você entender, tá? Que realmente existe essa entidade luciferiana no Antigo Testamento e atua hoje também. Então vamos lá. Do lado de cá, não sei se vocês estão enxergando aqui, estou até fazendo com o mouse, o Criador, o verdadeiro Deus e os mandamentos para a ordem da humanidade. Então vamos ver os mandamentos de Deus, do verdadeiro Deus, e os mandamentos de Jeová. Jeová, esse falso Deus, para não ficar muito na cara, ele copia 3 mandamentos iguais. O restante ele modifica tudo, criando aquilo que eu falei para vocês em vídeos anteriores do nosso estudo, criando liturgia religiosa. Tá? Porque Jeová, o falso Deus, ele cria sacrifício de animais, seres humanos, sacrifício das pessoas, ele odeia a luz, e por aí vai. Então vamos ler aqui os mandamentos do Criador. Aqui, ó, esse aqui é os mandamentos do Criador. Então vamos lá. Então tanto Deus falou com Moisés, como a entidade maligna também falou com Moisés. Tanto Deus falou com Isaías, como a entidade maligna também falou com Isaías. Os profetas tinham que ter o discernimento, eles saíram relatando tudo. Porque essa entidade maligna, pessoal, é uma entidade poderosíssima. É uma entidade luciferiana. Não é simplesmente um bonequinho pintado, como muitos têm, né, de Lúcifer, a entidade caída, né, com um chifre, rabo, garfo, etc., que fica falando no seu ouvido e o anjo falando no outro ouvido, como vê nos desenhos animados. Não. Essa entidade maligna, ela existe desde a fundação do mundo, bem antes disso. Ele viu a fundação do mundo. Eu lembrei agora até da música do Raul Seixas. Raul Seixas faz uma homenagem a essa entidade maligna. Lá ele diz assim, ó, eu nasci há 10.000 anos atrás e não há nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu vi Noé, eu vi Moisés, o mar vermelho, não é? É assim a música? Eu vi Cristo ser crucificado, vi não sei o que e tal. Então, quem é que acompanha? Qual é o ser humano que consegue viver 6.000 anos nos dias atuais? Então, Raul Seixas, querendo você ou não, ele está fazendo uma homenagem na sua música à entidade maligna chamada Jeová. Porque essa entidade maligna acompanhou toda a trajetória da humanidade até o dia de hoje, como vai acompanhar a humanidade e fazer o possível para desviar ela do eterno até o fim da humanidade. Então esses aqui são os mandamentos do Criador.
Só que o problema é que muitos cristãos, até mesmo os irmãos adventistas, acabam caindo na cilada de Jeová. Foram enganados também. Aí no primeiro mandamento, Deus, o Criador fala, não terás outros deuses diante de mim, tá certo? Porque só existe um Criador. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. A Igreja Católica faz imagem de escultura. Eles dizem que não adoram, mas adoram, vai levar vela, né, e etc. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na questão do nome do Criador, provavelmente, eu não estou afirmando aqui, porque eu não sou o dono da verdade, mas existem especulações que a pronúncia correta do nome do Criador pode estar relacionado a um tetagrama Yud-Re-Vav-Re, que provavelmente, não que seja isso, ou que eu esteja afirmando, e algo. Pode ser que não seja. Mas, de qualquer forma, tudo indica que a pronúncia do nome dele se perdeu-se com o tempo. Porque os verdadeiros judeus, né, os judeus, eles, com medo de blasfemar do nome do Criador, acabaram guardando em 7 chaves o segredo da pronúncia do Criador. Então, existe na internet diversos pontos onde as pessoas aí colocam o nome do Criador. Mas isso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Que seria pessoas que tomam o nome dele em vão, que utilizam o nome dele para ganhar dinheiro, para ganhar fama, que são os líderes religiosos nos dias de hoje. 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembrando que esse sábado para o santificar não é o dia literal, porque esse sábado aqui, quando foi criado esses mandamentos que o Criador entregou para Moisés no Monte Sinai, não existia o calendário gregoriano. Era totalmente diferente. A guarda do sábado, que eu já fiz estudos até mesmo sobre o falso Deus chamado Jeová, acho que está no vídeo número 8, você vai ver ali que o Criador ele não pediu, está lá o versículo, está lá, é só você assistir. O Criador deixa claro, eu não pedi para vocês guardar o sábado, não pedi lua nova, não pedi sacrifício de animal, não pedi jejum e não pedi sacrifício. Ele deixa claro isso. Então você precisa assistir os vídeos anteriores, né? E comprar a Bíblia original BKJ, né? Investir para você ter esse conhecimento. Tá? Então não é o sábado literal. A questão de guardar o sábado é você ter a lembrança daquilo que ele fez por você, do domo, da terra estacionária, das águas primordiais. Louvai os altos céus, das águas que estão acima do firmamento. É simplesmente lembrar da criação. E não fazer uma liturgia, ficar dentro de 4 paredes, você não pode nem ir no banheiro, nem lavar o rosto. Se acontecer um acidente com alguém da sua, você não pode socorrer, nem o animal. Então Cristo ele veio desfazer essas obras de Jeová. Por quê? Porque Jeová pegou essa lei do sábado e no novo mandamento que ele fez, o Jeová, o falso Deus, ele adulterou, criando a religiosidade. Sendo que o Criador está falando aqui apenas da lembrança. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, lembra-te que foi no sábado que ele encerrou a obra da criação. Lembra que tem um domo sobre a tua cabeça. Lembra que ele está te guardando. É isso. É só lembrar. Não é sacrifício. Mas os adventistas adotaram os 10 mandamentos de Jeová que você vai ver. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Jeová já disse para você desobedecer o teu pai e tua mãe. Ah, peraí, mas Jesus disse que aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Então Jesus estaria no mesmo patamar de Jeová? Não. O sentido ali que Jesus está falando, que vocês iriam aborrecer, é porque vocês estariam com a verdade. E seus pais irão aborrecer. Nunca que Cristo, no contexto histórico, ia falar para você desonrar o seu pai e sua mãe, porque ele honrava a sua própria mãe. E honrava o seu próprio pai. Entenda o contexto. Não matarás. Tá? Então veja, se o próprio Deus está dizendo para não matar nos mandamentos dele, aí depois aparecem outros textos dizendo para Josué, vai lá, mata todos, crianças, velhos, animais, não deixa ninguém vivo. Essas atitudes, mais para frente, foram faladas por Jeová. Enganou até Josué. Não adulterarás. Jeová manda adulterar. O Criador não manda adulterar. Eu vou mostrar isso para vocês. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Jeová manda fazer falso testemunho. Não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo. Jeová manda você cobiçar. Então, vamos lá. Esses aqui foram os mandamentos dele. Do Criador.
Agora, olha os mandamentos de Jeová. Jeová disse que iria escrever as mesmas palavras, mas em Êxodo capítulo 34, versículos 14 a 26, Jeová mudou os 10 mandamentos para enganar o povo. Então vamos conferir um por um. Mandamento 1. Não adorarás nenhum outro Deus. Ele copiou certinho daqui. Isso é para enganar, sabe? Ele dá um docinho. Peraí, então esse aqui é o verdadeiro Deus. Não farás para ti Deus de fundição. Mesmo que depois esse Jeová fez com que as pessoas adorassem imagem de escultura, ele quis copiar do primeiro mandamento aqui só para tapear o pessoal. O terceiro mandamento ele já muda. Porque no o terceiro mandamento aqui do Criador, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha o que ele faz. O Jeová, como eu disse para vocês, ele cria religiosidade. E criando religiosidade é escravidão. Cristo vem nos libertar. Olha o que Jeová faz. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Já te expliquei. Olha aqui. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Olha o quinto mandamento de Jeová. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo. Tem alguma coisa a ver com esse mandamento quinto? Vocês estão entendendo? O Criador está mandando você honrar o seu pai e sua mãe. Jeová está dizendo que não. Ele nem se preocupa para você honrar teu pai e tua mãe. Então ele modifica o mandamento quinto. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da seita e do trigo. Quer dizer, ele está criando a religiosidade. Aqui começa a escravidão. Olha o mandamento 6. Não matarás. Olha o mandamento 6 aqui. Jeová nem se preocupa com isso, hein? 3 vezes no ano, todos os teus varões, que são os homens, aparecerão perante o Senhor Jeová. Tá vendo? Quer dizer, o não matarás aqui do Criador, o Jeová não se importa. Por que ele não se importa? Por que ele não copia o mesmo mandamento aqui? Por quê? Porque ele depois mandava as pessoas sacrificar umas às outras. Então ele não se importa com isso. Tá? Então para muita gente isso aqui é uma contradição. Quando você começa a compreender essas duas entidades malignas, essa entidade maligna, né? E a entidade verdadeira. Tem duas entidades malignas que eu quis dizer para vocês aqui. Não é confusão, não. É porque é uma entidade luciferiana que se utiliza das pessoas e dos demônios para atuar na humanidade. A entidade verdadeira, o Criador, é diferente. Ela se preocupa, ela diz, não matarás. E o Jeová nem se preocupa nisso. Olha o mandamento 7 do Criador aqui. Ó. Não adulterarás. Vamos ver se Jeová se preocupa com o adultério. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com o pão levadado. Quer dizer, ele não se preocupa em repetir os mandamentos. Não matarás, porque Jeová manda matar depois. Não se preocupa com o versículo não adulterarás, porque depois ele manda adulterar. E olha o mandamento 8. Não furtarás. O Criador fala para não furtar. Olha o que Jeová faz. Nem o sacrifício da festa dos pães ficará da noite para o dia. Tem alguma coisa a ver. O 8º mandamento de Jeová com o 8º mandamento do Criador, aqui, ó, tem alguma coisa a ver? Não. Por que Jeová não repete a mesma coisa? Porque ele está modificando aquilo que é do Criador. Olha o mandamento 9 de Jeová. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Começa os sacrifícios. Entendeu? Porque esse Jeová ele quer comer, ele sente cheiro de fumaça. Ele gosta de gordura de carne, ele gosta de churrasco, mas o Criador não. O verdadeiro Deus no capítulo no 9, no mandamento 9, ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está vendo como os verdadeiros mandamentos aqui são importantes? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Jeová se importa em repetir os mesmos mandamentos do Criador? Não. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Quer dizer, Jeová come, Jeová se alimenta, mas o Criador não.
E o 10º mandamento do Criador? Não cobiçarás a casa, a mulher, nem coisa alguma do teu próximo. Olha o mandamento 10 de Jeová, que está em Êxodo, capítulo 34, versículos 14 ao 26. Está aqui, ó. Não cozerás o cabrito no leite de tua mãe. O que isso tem a ver? Vocês estão compreendendo? Será que agora, pelo menos, começa a surgir uma luz na tua mente? Uma claridade na tua mente? Será que você que é ateu, que fica aí descendo pau, falando mal, colocando a culpa no Criador de todas essas coisas, será que você não consegue ter o discernimento e ver que tem duas entidades, uma do bem e a outra do mal? Olha só, o Criador, ele se importa no mandamento 10. Não cobice nada de ninguém. Não cobice a mulher, não cobice alguma... E o Jeová se preocupa com isso? Não. Olha o que ele faz. Não cozerás o cabrito no leite da tua mãe. O que isso tem a ver com não cobiçar? Fala para mim. Absolutamente nada. Então, meus queridos irmãos, você precisa estar atento a todas essas coisas. A igreja evangélica mentiu para você, os ateus estão mentindo para você, o budismo está mentindo para você, a religião afro está mentindo para você, o judaísmo está mentindo para você. A maioria das bíblias que você tem, que você venera, esse monte de coleção, está modificada. O rei Tiago I foi o corajoso em pedir uma tradução direta dos original. Mas aí tem pessoas dizendo, não existe a Bíblia original. Eu estou falando da Bíblia original do rei Tiago, não estou falando das outras. Bíblia original do rei Tiago, porque essa é considerada a versão mais confiável do mundo. A original. Não as aportuguesadas aqui, falsificadas, que o pessoal faz só para vender. Então, se você quiser adquirir e ter esse conhecimento da verdade, como eu estou te mostrando aí, estude. Compre essa versão dessa Bíblia. Eu parcelo até em 7 vezes para você, tá bom? Assista aí a propaganda da Bíblia e até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, esteja sobre a sua vida e que o Criador possa te abençoar ricamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto, algumas fotos da interna dessa Bíblia BKJ de 400 anos do rei Tiago I, que nós estamos passando aí para o pessoal. Acontece que existem umas Bíblias BKJ falsificadas que você encontra aí nas lojas, né? Em algumas lojas físicas, etc. Só que essa BKJ ela tem 400 anos e ela é totalmente diferente dessas que se encontram no mercado. Eu vou explicar para você num vídeo, porque eu fiz o vídeo, né, falando para o pessoal que é uma versão totalmente original, ela não passa pelo veneno da Igreja Católica, e é uma versão que você pode estar se atualizando, né, cada vez mais com a palavra de Deus. Porque as Bíblias que temos hoje, como a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e todas as outras, infelizmente, passaram pelo veneno católico. Então fica muito fácil nessas Bíblias encontrar diversas contradições. Pode ver que eu estou passando aí as páginas internas da Bíblia BKJ de 400 anos. Você vê que ela é totalmente ilustrada. É uma Bíblia que ela tira totalmente as contradições, tá? Ela é diferente, ela tem até o dicionário hebraico, grego e português, ó. Essas que você compra aí, ó, no mercado paralelo, você não tem, não. Eu duvido se você tem. Você não tem essa Bíblia. Você não tem essa Bíblia, tá? Então estou provando para você. Além dela ter o dicionário hebraico, grego, as páginas dela são totalmente diferentes dessas outras que aí tem os comentários, vocês estão vendo lá embaixo, é corrigido diretamente do hebraico, tá? Você tem também as concordâncias. Você tem uma ideia para você ver, ó. Essa é a Bíblia de Estudo da Chave, né? Você tem Atos dos Apóstolos, e aqui você tem o hebraico e grego, como vocês estão vendo na foto aí que eu tirei para vocês. Bom, então aí você tem as concordâncias da Bíblia, você tem os mapas. Então, se você quiser adquirir, eu acredito que vale a pena você estar comprando essa versão, porque não é uma versão que você vai encontrar no mercado. Você vai encontrar um monte de Bíblia por aí. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Tá? Então, você que sabe, se você acha que você deve investir
em conhecimento, de investir nas coisas do Criador, e tem uma Bíblia que realmente tem uma tradução fideldigna do hebraico e do grego, então está aí a oportunidade para vocês, né? Isso aí eu não estou obrigando ninguém. E aí o que acontece? Você adquirindo essa versão, parece que agora ele vai ter algumas Bíblias, vai trazer agora algumas dessas versões para nós aí, vai trazer agora dia 10 ou dia 11. E ele já vai estar trazendo aqui. E se você quiser reservar a sua, então você vai ligar para mim no WhatsApp 319, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone aqui, tá? É o 319 9202-3725. 319-9202-3725. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz rapidamente ali para o pessoal, tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês as páginas internas dessa Bíblia e o que ela tem. Tá? Inclusive, se você adquirir essa Bíblia, eu vou te mandar isso aqui, ó, uma apostila, que é uma apostila com mais de 3.700 contradições da Bíblia, tá? Então, aqui, essa apostila está mostrando todas as contradições que tem nas Bíblias tendenciosas da Igreja Católica, você pode observar aí, tá vendo? Deus afoga o exército do Egito, tal, etc. Então, você vai ver aqui, vou puxar para baixo, você vai ganhar essa apostila, só que essa aqui eu vou te mandar em PDF, tá? Vou te mandar em PDF, eu não vou te mandar impressa, não. Então você vai ganhar essa apostila, e aí você vai pegar e vai fazer as comparações com a Bíblia. Tá vendo? Aqui tem todas as contradições que você encontra nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, Scofield, todas essas estão aqui, ó. Só que quando você tem a versão da Bíblia BKJ, versão original, como eu estou mostrando para vocês aí, né? Não é essas paralelas que você encontra no mercado brasileiro, não. Quando você pega essa versão original, você vai ver que os textos é diretamente do grego e do hebraico. Tá? Aí eu vou te mandar essa apostila aqui, com todas as contradições existentes dentro das Bíblias, e você vai conferir com essa Bíblia que está aí. Então aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você, tá? Para você obter esse conhecimento e ver que a Bíblia, no original, todas essas contradições que vocês estão vendo aqui, ela desaparece. E olha que não é pouca não, hein? É muita contradição. Então é um investimento que vai trazer um retorno para vocês. Eu não vou dizer para você, é barato, é preço de banana. Não é, porque é uma Bíblia que vem de fora. Tá? Então vale a pena você adquirir, mas também eu vou te dar um brinde aí para você estar comprando essa versão. Então, se você quiser, você pode estar em contato no WhatsApp 31992. Olha o tanto de contradição, olha isso aí. Só que aí que você vai vir aqui na BKJ versão de 400 anos e você vai ver que some totalmente essas contradições que você tem dentro dessas Bíblias aí, tá bom? É o 319-9202-3725. Eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, e se você quiser, já reserva a sua, mas me dá certeza. Ele vai trazer poucos exemplares, eu acho que deve ter 2 aí disponível, né? Tinha 3, mas uma eu fiquei para mim, que eu não sou bobo, eu estou fazendo os meus vídeos me baseando nela agora, e eu garanto para você que é um investimento que vai valer a pena. Aí é o 319-9202-3725. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aí, rapidinho, 2 minutos. Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês, seu amigo Ivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia e do canal Falando Sério. Pessoal, vocês sabem que nós temos feito muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a questão das contradições da Bíblia feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica por si, ela construiu uma série de Bíblias, né? Inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Figueiredo e outras Bíblias que contêm muitas contradições. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, eu tenho aqui 4 exemplares da Bíblia BKJ 400 anos, a versão original. Essa versão original, eu vou abrir para vocês aqui ver, ela não tem contradição nenhuma. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu tenho 8 dessas Bíblias, olha a capa que linda, tá? O meu colega trouxe 8, tá? Aí depois, na hora que eu fiz esse vídeo, na época que eu fiz o vídeo, já estava com 4, porque ele vendeu umas, né? E agora tenho 2 exemplares, porque um fiquei para mim. Então tem 2 exemplares. Agora vai chegar uma outra remessa agora, entre o dia 10 e o dia 11. Então se você quiser adquirir, você manda o WhatsApp para mim,
tá? Para você estar adquirindo ela, tá? Então veja aí que é da época em que eu fiz o vídeo, tá bom? Ela é uma Bíblia atualizada, só que ela tem 400 anos. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Bíblia de Estudo, edição original, 400 anos. Ela não tem nenhuma contradição. Olha que linda é essa Bíblia. É uma versão original do Rei King James. Aqui você pode ver que ela tem os comentários em hebraico, que eu vou mostrar para vocês, no texto original em hebraico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você está no livro de Bereshit, e aqui você tem a tabela em hebraico. Não dá para você ver muito bem por causa da lente da câmera. Mas aqui para você ter uma ideia, ó. Aqui já está o nome do Eterno, né? No princípio. Aí você tem as iniciais do nome de Deus, que é Yud, Re, Vav, Re, né? O Bereshit, tá vendo, em hebraico. E aqui está o texto em português, e aqui vem a passagem explicando, passo a passo, retirando todas as contradições da Bíblia. Isso eu estou falando só do livro de Gênesis. Então é uma versão muito boa, é uma versão para aquelas pessoas que têm as Bíblias com muitas contradições, essa é a versão que você não tem nenhuma contradição e vale a pena você adquirir, tá? Eu consegui 8 exemplares dessa Bíblia, dessa versão, olha que coisa linda. E aqui atrás você tem mapas, você tem uma série de coisas importantes para você ter uma visão panorâmica sobre os estudos das Escrituras, tá? Então tem o texto em português e o texto embaixo você vai encontrar na linguagem hebraica original. Então, caso você queira adquirir, você entre em contato no 319-9202-3725. Aí o restante aqui das páginas dela, né, para você ver, tá bom? Porque o vídeo foi feito rapidamente, né? Ela é toda ilustrada, toda bem equipada. Você tem o dicionário grego e hebraico já em português, para você ver que não tem contradição, tá? Concordâncias e uma pancada de coisa excelente. Então, se você adquirir esses exemplares, que eu ainda tenho aqui, tá? Você vai ganhar a apostila com todas as contradições existentes nas Bíblias que você tem aí, tá? Por exemplo, aqui, ó. Deus é o autor de confusão? Sim. Gênesis 11, 7, 9. Não. 1 Coríntios tal. Então você vai ver que na Bíblia você vai consultar nela e automaticamente ela vai tirar essas contradições, porque que foi feita devido às más traduções da Igreja Católica. Ló era o sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão e no outro texto diz que Ló era o sobrinho de Abraão, tá vendo? Então você vê uma contradição. Quando você vai para a Bíblia na versão original, essa contradição desaparece. Deus pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. Aqui tem todas as referências que dizem que ele pode ser visto. E nas Bíblias João Ferreira de Almeida, Juízes 13, 22 e tal. Agora aqui já diz, não, ele não pode ser visto. Aí tem as referências. E nessa Bíblia BKJ, versão de 400 anos, no Rei Tiago I, com os textos hebraico e grego já em português, essas contradições, elas desaparecem. Então fica a seu critério. Se você quiser continuar dentro do berço da enganação e do veneno de Satanás e do veneno dessas mentiras da Igreja Católica, principalmente o sistema ateísta, aí o problema é teu. Estou te dando a oportunidade, né? Eu também busquei durante muito tempo, eu fui durante 8 anos ateísta e eu me utilizava das outras versões das Bíblias para fazer os vídeos das contradições da Bíblia, tá? Mas essa versão, quando a gente consulta o original, não tem. Então eu seria muito desonesto se eu chegasse para você e falasse, mas também tem no original e tem um monte de contradição. Não tem, gente, não tem. Eu acho a desonestidade do pessoal que faz vídeos aí detonando a escritura, porque não consulta os textos originais. A pessoa está com raiva de Deus, como eu tinha, está brabo com a vida, não quer saber do Criador e fica metendo o pau em Deus. Tá? Então o problema está nos seres humanos, está nos cafajestes, nos mentirosos, nos salafrários, né? Nos ladrões, nesses mentirosos que pegam a palavra de Deus e distorcem ela todinha. Tá bom, pessoal? Então, olha, adquira. E eu vou mandar para você essa apostila em PDF, você vai ver que as contradições, você vai ver todas as contradições e você vai ver que essa Bíblia, ela tira essas contradições, tá? Então, por exemplo, se eu te mandar só a apostila e você fosse consultar nas outras Bíblias, ela não vai tirar contradição, ela vai continuar te induzindo ao erro, assim como eu era lá no passado, quando estava dentro do ateísmo. Essas Bíblias induzem a gente ao erro, né? Por exemplo, Malaquias, né? Malaquias 3:10, lá os pastores costumam ler, trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Mas aí passa na cabeça dos outros que o dízimo é dinheiro. E nessa versão vai dizer para você que o dízimo nunca foi dinheiro.
E lá vai mostrar, em Malaquias 3,10, o texto está assim, ó, trazei os alimentos ao armazém do Criador. Trazei os alimentos ao armazém de Yalro, de Yud-Re-Vav-Re, do Criador. Olha só, trazer os alimentos para que os levitas vá lá e façam o trabalho deles, que é dividir aos órfãos e às viúvas. Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essas Bíblias que as pessoas têm, tendenciosas, fica fácil os pastores manipular. Né? E eles ficam putos da vida quando você tenta mostrar a verdade para eles, para as pessoas. Eles não querem, de forma nenhuma. Então, meu amigo, se você não quer continuar sendo enganado pelo sistema e pelas mentiras do ateísmo, está aí a oportunidade para você. Vão meter o pau, como sempre falam, né? Ah, mas isso aqui, no outro, porque não tem. E o povo gosta de meter o pau na gente, mas está aí a oportunidade para você. Você que sabe. Tá? Então, se quiser adquirir, está aí o telefone, é o 319-9202-3725. Forte abraço e adquira. Ligue para mim para ver se eu ainda tenho.